Siderúrgica Nacional está com um cenário muito interessante, tá? O setor todo tem um potencial muito forte a ser explorado aí de valorização. Então vamos entender esse cenário aí, se realmente vale a pena investir para longo prazo, porque a gente testou uma região importante, a gente só precisa agora fechar essa confirmação aqui na semana que vem e a gente vai ter um belíssimo cenário de alta pela frente, mas vamos ver todos os pontos importantes, suportes, resistência, vamos entender todo esse potencial aí da ação que está muito interessante. Vamos ver tudo isso no vídeo de hoje. Bem-vindos, vamos atualizar então nossa análise de siderúrgica nacional, a análise mais votada por vocês aí, não se esqueçam, toda segunda-feira abre uma votação aí, a ação mais votada, a gente traz a análise aqui e geralmente agora tá saindo sempre nos sábados, tá? Então não se esqueçam, toda segunda votem e participem, ajuda bastante aí o canal e também podem conseguir uma análise um pouco mais diferenciada aí do que sai normalmente durante a semana. Tá? Então vamos tentar entender o gráfico aí, vamos ver suportes, resistência, preço-alvo, se vale a pena comprar, se vale a pena vender. A gente está testando uma região importantíssima do gráfico, a gente está aí praticamente com um cenário de confirmação feito já, mas vamos entender aí o porquê e até onde a gente pode ir nessa alta, porque quem acompanha também as nossas análises aí da CSN Mineração, que é a subsidiária aí da Siderúrgica Nacional, sabe que a gente está com um cenário aí muito positivo. Isso aí casa aí a análise das duas e a gente vai ter aí um belíssimo movimento de alta nas próximas semanas, tá? Antes da gente continuar, não esqueça de se inscrever no nosso canal de criptomoedas no final do vídeo, primeiro comentário fixado, já começou o movimento de alta nas criptomoedas. Quem não tá acompanhando, não adianta chorar depois, tá? Então se inscreve lá e acompanha nossas análises e vai ficar também mais duas análises para vocês olharem. O Ibovespa tá subindo enlouquecidamente e tem coisa ainda, tem oportunidades, então dê uma olhada aí no final do vídeo. Beleza? Então vamos lá. Gráfico semanal. A gente vê um belíssimo movimento de alta que vem lá de 2020 na casa dos 13,90, aqui R$ 4, que foi até os 38. Então a gente está falando aí numa alta de 800%. Tá? Depois disso a gente fez uma correção, a gente entrou numa consolidação e uma correção bem forte, fazendo um movimento corretivo e a gente começou a acumular nessa região, tá? Sendo a faixa aqui dos R$ 10, vamos trabalhar com um valor redondo, uma região muito importante no gráfico semanal. Percebe que toda vez que a gente chegava perto dessa região, entrava volume e jogando o preço para cima. Tá? Então a gente teve aqui uma vez, pagar aqui, depois a gente teve a segunda vez, e quando a gente rompeu também essa linha de tendência de baixa, onde tinha já 3 toques. 1, 2, 3 toques aqui nessa região, 4 até na verdade, a gente rompeu justamente aí lá em outubro de 2023. Tá? Então aqui foi o primeiro ponto interessante para quem queria, principalmente focando no longo prazo, porque a gente tinha a formação de um pivô testando uma zona importante. Olha toda essa acumulação aqui embaixo, como a gente veio testar justamente essa região. Rompeu a reta, a gente teve esse forte movimento aqui de 93% de alta. Após isso, correção, viemos testar o que? Novamente essa região aqui dos R$ 10. Dessa vez a gente nem chegou nos 10 redondo, a gente foi em 10,93. Olharem não por acaso, ó, o limite dessa acumulação aqui. E agora a gente está formando inclusive um falso rompimento de fundo nessa região. Agora no diário vai ficar até mais interessante para a gente entender esse contexto. Então a gente está aí com tudo bem construído para a gente estar construindo, né, construído para a gente construir um movimento de alta aqui com 3 movimentos. Ó. 1, corrige. 2, corrige. E 3, e aí a gente começa a conversar novamente depois desse último movimento aqui de alta. Tá? Então é esse cenário que eu estou trabalhando por enquanto. Inclusive a gente pode fazer aqui um canalzinho que está muito bem desenhado, tá? Vamos ajeitar ele aqui, esses fundos, para ficar mais ou menos nos mesmos níveis. A gente corta aqui, dá uma meia boca aqui e pronto. Tá? Então a gente pode estar construindo justamente isso aqui, essa reta por enquanto a gente não precisa. Passando para o gráfico diário, olha o momento que a gente tá. A gente teve uma tentativa de ignição no mercado que falhou aqui, tá? E agora a gente voltou para dentro dessa região. Então a gente teve um fundo aqui estabelecido nos 11, R$ 12 mais ou menos.
entrou um volume comprador aqui para tentar empurrar o mercado para cima. A gente bateu 3 vezes nessa resistência forte aqui, ó, não conseguimos romper. A gente veio testar a abertura dessa barra, falhou. E agora a gente justamente está retornando para dentro dela. Então no semanal a gente tocou uma região importante, no diário a gente está voltando para dentro de uma região importante com direito também a um falso rompimento de fundo, tá? Então já tem mais uma indicação interessante. Então com esses dados aqui a gente já consegue projetar justamente o cenário para as ações da Siderúrgica Nacional e vocês vão ver como, na minha opinião, na minha estratégia, vale muito a pena investir para longo prazo. Tá? Só vou deixar o lembretezinho, como sempre, para vocês não esquecerem de se inscrever, ativar a notificação, deixar um like, deixar um comentário, deixei um oi, um tchau se gosta da ação, se não gosta, isso ajuda muito nosso engajamento para a gente chegar nos nossos 10 mil inscritos até o final do ano. Me ajudem aí com essa meta, se inscrevam, confiram se estão inscritos e também vai ficar a nossa área de membros para vocês darem uma olhada aí na lateral do vídeo, beleza? Então, o que a gente consegue ver de preço-alvo para as ações da CSNA? Tá? A gente pode passar para o semanal de novo. Ela tá num cenário bem interessante no semanal. A gente já vê claramente o primeiro cenário mais provável. Justamente vim testar o topo desse canal aqui. Então a gente está falando aqui pelo preço de hoje, uma potencial alta de 55%. Só nesse alvo aqui já fica bem interessante o risco-retorno da operação, tá? Por isso que eu digo que, na minha opinião, na minha estratégia, vale a pena investir na ação nesses patamares, porque a gente perdendo essa zona agora dos 10,90, a gente deve ter um movimento forte de queda que, pelo contexto atual, acredito ser o menos provável. E aí a gente iria trabalhar primeiramente com esse alvo. Segundo, nosso alvo aí um pouco mais otimista, vamos dizer assim, é justamente a gente estar fazendo aqui um primeiro movimento de alta, correção, segundo movimento de alta. Então a gente viria justamente, ó, nesse topo aqui, onde a gente tem, ó, um fundo nos 23, a gente tem um topo mais ou menos aqui nos 22, 23, transformando essa região aqui na nossa resistência mais importante, tá? Inclusive eu vou deixar marcado aqui entre 21 e 23 reais. Vamos pagar isso aqui. Aqui tá o meu último alvo para as ações da Siderúrgica Nacional. E a gente vê que pelo preço de hoje a gente tem um potencial aí de até 80% de alta na ação, tá? Então tem muito potencial aqui, o cenário é bem interessante, bem positivo, de olho aí nas ações. Beleza, pessoal? Não esqueça de olhar as outras duas análises que estão aparecendo aí sempre para vocês e de se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!